Olá, galera do 7º ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e nós vamos continuar com o estudo do nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 5. Iniciando a semana 3 e continuando com o tema critérios de classificação, e esse conteúdo você encontra das páginas 45 a 49 do PET, volume 5. Na semana anterior, nós começamos a falar sobre os critérios que são utilizados para a classificação dos seres vivos, né? Então, nós vamos continuar a falar desses critérios nessa semana. E o próximo critério que nós vamos conhecer é o modo de reprodução. A reprodução é um processo importante para garantir a continuidade das espécies e ela pode ocorrer de forma sexuada ou assexuada. Então vamos primeiramente falar da reprodução sexuada. Na reprodução sexuada ocorre união de gametas, que são as células reprodutoras masculinas e femininas, como o óvulo e o espermatozoide, ou também pode acontecer a troca de material genético, como na conjugação bacteriana, em que há a passagem de DNA de uma célula doadora para uma célula receptora. Então, primeiramente, aqui dois indivíduos se aproximam, duas bactérias se aproximam, surge uma ponte citoplasmática, que realiza aqui o contato entre o interior dessas duas células, desses dois organismos. Então há troca de fragmentos de DNA e a partir disso os indivíduos que surgirem a partir daquele organismo vai conter o material genético dos dois indivíduos que realizaram a troca. Então considera-se reprodução sexuada. Resumindo, a reprodução sexuada é aquela onde há troca de material genético entre dois organismos. A reprodução sexuada é muito importante para garantir a variabilidade genética, favorecendo a adaptação e evolução, portanto, ocorre em praticamente todos os seres vivos. Então, a variabilidade genética é essa variabilidade de diversos genes existentes, de diversas características entre os organismos, entre os indivíduos. E essa variabilidade genética é garantida a partir da troca de material genético entre esses indivíduos, certo? Então, essa variabilidade é bastante importante, ela é bastante interessante, porque assim nós temos indivíduos com diversas características, eles não são todos iguais, idênticos, Se não fosse a reprodução sexuada com a troca dessas características entre os indivíduos, todos os organismos seriam exatamente idênticos uns aos outros. Os organismos com reprodução sexuada podem ser dioicos, que são aqueles que apresentam sexos separados em macho e fêmea, ou monóicos, são aqueles que possuem os dois sexos em um mesmo indivíduo, em um mesmo organismo, e consequentemente eles produzem tanto gametas femininos quanto masculinos. São os organismos chamados de hermafroditas. Isso existe em vários organismos, animais, vegetais. Aqui nós temos o exemplo disso acontecendo em plantas. Então, os organismos monóicos, as plantas monóicas, são aquelas que possuem no mesmo indivíduo tanto a parte masculina como a parte feminina. E os organismos dioicos são aqueles que possuem apenas ou a parte masculina ou a parte masculina. Então, são os machos e as fêmeas. Vamos falar agora da reprodução assexuada, que é aquela que ocorre sem a necessidade da troca de material genético, Na reprodução assexuada não ocorre união de gametas nem mistura de material genético. Assim, os descendentes são geneticamente idênticos, iguais ao organismo que lhe deu origem. É um tipo de reprodução mais rápida, mas não é muito vantajoso para a espécie em termos evolutivos pelo fato de todos os descendentes serem iguais geneticamente. Então, como nós vimos na reprodução sexuada, existe a variabilidade genética, porque existe troca de material genético entre diversos organismos, Então, aqueles indivíduos eles vão adquirindo diferentes características, embora sejam da mesma espécie, eles possuem características diferentes, assim como nós humanos, por exemplo, Existem diversas características que nos diferenciam dos outros, embora sejamos todos humanos, mas nós não somos todos idênticos, nós somos diferentes, devido à variabilidade genética. Já nos organismos que se reproduzem de forma assexuada, então não ocorre troca de material genético. Então, quando o organismo ele se reproduz, ele se divide, dá origem a outro exatamente idêntico a ele, porque é o mesmo material genético.
E isso não é muito vantajoso porque imaginem, né, numa população de organismos todos idênticos com o mesmo material genético, se acontece ali, não sei, o aparecimento de algum organismo que prejudique, né, aquela população de alguma forma, por exemplo, alguma doença, né, então todos os organismos irão sofrer daquela doença e irão padecer pelaquela doença, porque eles são todos idênticos, né? Então o mal que acomete um organismo vai acometer todos os outros, porque são todos idênticos geneticamente. Agora, quando se há variabilidade genética, né, alguns organismos são mais resistentes que outros, então dentro de uma situação dessa, a população não vai ser dizimada, né? Só alguns organismos que são menos resistentes. Vejam alguns tipos de reprodução assexuada. Um tipo de reprodução sexuada é a divisão binária. Ocorre por divisão da célula em duas, pelo processo de mitose, que é um processo que nós vamos conhecer quando a gente estiver estudando o processo de divisão celular, não precisa se preocupar com esse termo por enquanto. E através da divisão binária, né, então esse organismo se divide originando descendentes idênticos à célula-mãe. Então nós temos aqui um organismo, né, uma célula. Geralmente esse processo ocorre em organismos unicelulares que contêm apenas uma única célula, como por exemplo bactérias, protozoários, né? Então nós temos aqui um organismo, né? Esse organismo duplica aqui o seu material genético, essa estrutura aqui no centro da célula está representando o material genético. Então ela continua no seu processo de divisão, de duplicação, e no final nós temos aqui uma nova célula idêntica à primeira, né? Idêntica àquela que originou. É também chamado de bipartição, fissão ou cisparidade, né? Então esse método de reprodução também tem outros nomes e esse processo é comum em bactérias e protozoários. Outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento, onde um organismo forma brotos na superfície do seu corpo e estes brotos se desenvolvem formando outros indivíduos. Eles podem permanecer ligados, né, um ao outro fisicamente, ou então esses brotos podem cair, né, e se desenvolver separadamente, originando um organismo adulto. Esse processo de brotamento ocorre geralmente em esponjas marinhas, né, que são da classe dos poríferos, hidras, né, da classe dos quinidários. Inclusive nessa imagem nós temos aqui uma hidra com 3 brotos em seu corpo, né? E também em plantas, por exemplo. Quem nunca retirou um brotinho de uma planta, né, e replantou e dali surgiu um novo indivíduo? É o sistema de brotamento, um tipo de reprodução assexuada. Temos também a esporulação, uma forma de reprodução assexuada, onde são formadas células reprodutoras, né, chamadas de esporos, que são liberadas e germinam quando encontram um ambiente favorável. É diferente da semente, né? Os esporos são diferentes das sementes porque as sementes elas são formadas a partir da reprodução sexuada. Já a esporulação não há necessidade ali, né, de cruzamento entre dois indivíduos ou então de troca de material genético. Essas células elas são simplesmente formadas, né, naquele indivíduo e liberadas pelo ambiente onde vão se depositar no ambiente favorável e dar origem a outros organismos. A produção de esporos é observada em plantas, fungos, algas e protozoários. Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. A fragmentação ocorre quando um novo organismo forma-se a partir do fragmento de outro. Esse processo é comum em alguns invertebrados. Invertebrados são organismos que não possuem coluna vertebral, nós já vamos falar sobre isso já já. E pode ser observado, por exemplo, em planárias, que é um tipo de verme, e estrelas do mar. Então aqui nós temos um exemplo ocorrendo na estrela do mar, né, onde nós temos um indivíduo, esse indivíduo se fragmenta, por exemplo, um pedacinho aqui de um de seus braços se soltou e a partir dele vai surgir um novo indivíduo que vai crescer e se desenvolver, enquanto aquele fragmento perdido, né, do indivíduo que nós chamamos de progenitor, que deu origem ao fragmento, vai se regenerar. Alguns organismos podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada, sendo denominado alternância de geração, como ocorre com as plantas, os quinidários, né, que são organismos como, por exemplo, as águas-vivas, né, e alguns fungos.
Então, nós temos aqui nessa imagem a representação de uma reprodução acontecendo com alternância de geração. Primeiramente, nós temos aqui uma água-viva, né, uma medusa adulta, ela libera o espermatozoide, outra vai liberar um óvulo, né, e estes dois gametas vão se fecundar, então formando aqui um ovo. Então nós tivemos aqui inicialmente, né, um processo de reprodução sexuada com a fecundação de dois gametas, a troca de material genético entre dois indivíduos diferentes. Esse ovo ele vai se desenvolver, né, vai formar uma larva. Essa larva ela vai se fixar aqui no substrato, né, do fundo do mar. Nós estamos falando de organismos marinhos, e aí este organismo ele vai crescer e se desenvolver. Esse organismo ele vai se reproduzir assexuadamente, ou seja, a partir deste organismo que se originou a partir da larva, né, vão surgir novas larvas, né, que vão ser natantes, ou seja, elas vão nadar e vão se desenvolver em medusas adultas que vão se reproduzir sexuadamente, vão dar origem a um novo ovo que vai formar uma larva, que vai formar essa estrutura, né, séssil, né, um pólipo, nós chamamos de pólipo. Essa estrutura vai dar origem a um pólipo, e esse pólipo ele vai se reproduzir assexuadamente, dando origem a novas larvas de medusas e assim sucessivamente. Então a água-viva ela tem uma alternância de geração com a reprodução sexuada em dado momento e reprodução assexuada. Agora vamos falar sobre um outro critério de classificação dos seres vivos, que é o modo de sustentação, ou seja, a forma com que os organismos sustentam seus corpos. Quanto à estrutura de sustentação, podemos separar os animais invertebrados e invertebrados, mas essa divisão é apenas artificial, não tendo valor taxonômico, ou seja, não existe uma classe taxonômica dentro daquela que nós aprendemos, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, lembram? Para os invertebrados, não tem nenhuma dessas classes chamada invertebrados, onde eles estão agrupados. Eles estão agrupados em diversos filos diferentes. E os vertebrados, existe até um subfilo chamado vertebrata, né, onde eles estão agrupados, mas faz parte de um filo chamado cordado, né, cordata, que é o filo dos cordatos. Então nós separamos em vertebrados e invertebrados de forma artificial para facilitar, né, o nosso entendimento, para facilitar a organização desses seres. Mas, resumindo, os vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e os invertebrados são aqueles que não a possuem. Então vamos falar dos invertebrados. Os invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral. E como nós vimos, não existe um filo chamado invertebrado, né, para agrupar esses organismos. Eles estão divididos em vários outros filos, em diversos filos. Como, por exemplo, o filo dos poríferos, né, onde nós temos aqui as esponjas marinhas, como, por exemplo, o Bob Esponja, ele é o representante desses organismos, né, dos poríferos. Claro que ele é diferente, né, porque é um desenho animado, ele tem a intenção de ser engraçado, mas ele é um representante das esponjas marinhas. Os quinidários, que são as águas vivas e as anêmonas, os plateumintos, que são vermes achatados, como a planária. Também temos o exemplo aqui da tênia, né, que é chamada de solitária, que é aquele verme que parasita o intestino de alguns animais. Nemateumintos, né, que são vermes também, só que cilíndricos, como por exemplo a lombriga. Os anelídeos, que são as minhocas, sanguessugas, as centopeias, né, piolhos de cobra. Então são esses vermes, esses animais que possuem esses anéis, né, no seu corpo. Os moluscos, que são caramujos, lula, polvo, caracol, a lesma, né, a ostra. E os artrópodes, que são os insetos, os aracnídeos, os crustáceos. Lembrando que aracnídeos e insetos são coisas diferentes. Aranha, escorpião não são insetos, eles são aracnídeos, pois eles possuem 8 patas e não 6, como os insetos, né? Os crustáceos também entram aqui na classe dos artrópodes, né, que são os siris, caranguejos. E também os equinodermos, que são
estrela do mar, ouriço do mar, né? Também tem o pepino do mar, a bolacha do mar, são todos animais que fazem parte aqui dos equinodermos. E todos eles, então, são invertebrados. As estruturas de sustentação divergem nesses grupos de invertebrados, ou seja, existem diversas formas de sustentação no corpo dos invertebrados. Já os vertebrados, que são aqueles animais que possuem a coluna vertebral, existe uma única forma, que é a presença de esqueleto ósseo cartilaginoso, né, interno, que fica localizado abaixo dos músculos, assim como nós, seres humanos. Já nos vertebrados existem várias formas e nós vamos conhecer algumas delas. Por exemplo, a presença de pequenas agulhas ou espículas feitas de carbonato de cálcio ou sílica, né? Aqui nós temos algumas imagens de microscópio, né, dessas estruturas, dessas espículas, que se juntam e formam que dão a sustentação ao corpo dos poríferos, né, das esponjas marinhas, como nós podemos ver um exemplo de um desses indivíduos aqui nessa imagem. Também existe o esqueleto calcário, né, como é o caso de alguns quinidários. Aqui nós temos alguns quinidários formando o recife de coral, né, que são esses organismos sésseis, aqui são esses animais sésseis, ou seja, que ficam paradinhos, né, não se deslocam, não se locomovem. Então, este tipo de quinidário é formado por esqueleto calcário. Tem também o esqueleto hidrostático, em que a água auxilia na sustentação. O esqueleto hidrostático consiste em cavidades corporais cheias de líquido. Então, nós temos o exemplo aqui de um anelídeo, né? Foi feito um corte nesse anelídeo, um desenho, né? Para a gente visualizar como que é o seu interior. Então, é possível visualizar aqui cavidades. Essas cavidades, elas são preenchidas por líquido, e a pressão, né, que esse líquido exerce na musculatura dá rigidez e sustentação ao corpo deste indivíduo. O esqueleto hidrostático também pode ser encontrado em nematóides, anelídeos, né, como nós vimos aqui, que são alguns tipos de vermes, e também em alguns tipos de quinidários, como, por exemplo, as águas-vivas. O endoesqueleto de calcário é presente em alguns equinodermos, como, por exemplo, o ouriço do mar. Aqui nós temos a imagem de um ouriço do mar vivo, né? E aqui nós temos a imagem do seu esqueleto de calcário. Então, ele é da forma do corpo do indivíduo, né? Também temos o exoesqueleto de quitina, né? A opção do exoesqueleto de quitina, que é presente em artrópodes, né? Como, por exemplo, os insetos, os aracnídeos, né? Animais com exoesqueleto de quitina passam por processos de muda, que é chamado também de equidise, para permitir o seu crescimento, como ocorre em cigarras, aranhas e outros artrópodes. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma cigarra passando pelo processo de muda, de equidise, ou seja, ela está abandonando o seu antigo exoesqueleto de quitina e, né, tá saindo dali, e agora ela tem um novo exoesqueleto que vai permitir com que ela cresça, né? Porque quando o exoesqueleto ele é novo, né, recém-formado, ele é flexível ainda e permite o crescimento do organismo, né? E aí, quando ela precisar crescer mais um pouco, ela vai realizar outro processo de muda, né? Então, é um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo formado de quitina. Nós temos um endoesqueleto, é um esqueleto interno, né? Já os artrópodes têm exoesqueleto. Iniciando então as atividades da semana 3, PET volume 5, questão número 1. Estudamos nessa semana que os seres vivos podem reproduzir-se assexuadamente ou sexuadamente. Qual a vantagem da reprodução sexuada em termos evolutivos? Bem, na reprodução sexuada, há troca de material genético, aumentando a variabilidade genética, o que é excelente para a espécie, uma vez que há probabilidade de se desenvolverem organismos mais fortes e resistentes, né? A variabilidade genética é a disponibilidade de genes diferentes. Um gene é um fragmento de DNA que determina uma característica específica, né? Então, devido à troca de material genético, essa variabilidade genética, os organismos que se reproduzem sexuadamente não são todos idênticos, porque existem ali diversas
características diferentes, né, circulando entre eles devido à troca desse material genético. Então, esses organismos, eles podem se desenvolverem mais fortes e mais resistentes, né, porque existem genes diferentes. Agora, se eles fossem todos idênticos, né, eles não teriam essa chance de se desenvolverem mais fortes e mais resistentes. 2. Cite exemplos de reprodução assexuada. Divisão binária, brotamento, esporulação, fragmentação, são todos exemplos de reprodução assexuada, sem troca de material genético, com formação de indivíduos idênticos ao que deu origem, né? 3. A figura a seguir representa o ciclo reprodutivo do musgo, uma planta. Sobre ele responda: o musgo é aquela planta bem pequenininha que se desenvolve geralmente em regiões de floresta, áreas úmidas, né, sobre pedras ou troncos, é aquele tapetinho verde, né? Estes são os musgos. Então, aqui é uma representação do ciclo reprodutivo dele, né? Nós temos aqui um indivíduo, esse indivíduo é chamado de gametófito, né? Ele produz uma cápsula cheia de esporos e esses esporos são liberados no ambiente, né? E vão germinar, se cair num local favorável, vão germinar e vão dar origem a novas plantinhas. Essas plantinhas, elas podem possuir a parte feminina ou masculina. Então, elas se reproduzem sexuadamente, né? Nós temos a parte masculina, né, que atinge aqui a parte feminina, então há uma fecundação. Dessa fecundação surge aqui uma estrutura, né, chamada de oosfera, e essa oosfera vai se desenvolver, né, e vai dar origem a um novo indivíduo chamado gametófito, que vai produzir esporos, que vai germinar, vai dar origem a novos indivíduos que vão se reproduzir sexuadamente, e assim esse ciclo continua. Então, pode-se perceber que no ciclo do musgo ocorre uma fase assexuada, né, que é a parte aqui da produção dos esporos, e uma fase sexuada, que é a reprodução entre esses indivíduos, né, que são originados a partir dos esporos, que se reproduzem sexuadamente. Como se denomina esse tipo de reprodução? Então, quando se tem um ciclo de vida tanto sexuado quanto assexuado, nós chamamos de alternância de geração. 4. A imagem ao lado evidencia a muda do exoesqueleto da cigarra. Esse fenômeno ocorre em artrópodes. 5. O que são seres vivos vertebrados? Dê exemplos. São animais que possuem a coluna vertebral, como os peixes, anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos. Bom, então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 3 do PET volume 5. Eu espero que vocês acompanhem as aulas, as explicações, façam as atividades no caderno ou no material impresso e preencham os formulários para que eu possa receber a atividade de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que eu estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, abraços e até a próxima. Tchau, tchau!